Voltamos agora a falar de novo sobre a reforma da Previdência. Agora nós vamos falar como é que ficaria a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, demonstrando como era antes e como passará a vigorar. Primeiramente, é sempre bom mostrar que atualmente a idade por aposentadoria ela tem uma regra que é composta, primeiro, de calcular uma média aritmética simples do 80% dos períodos contributivos onde o beneficiário recebeu os maiores salários, ou seja, qual seria o salário de contribuição? É aquele que nós oferecemos para ser tributado, aquelas alíquotas, que hoje vai de 8 a 11%. 8, 9 e 11%, que vai modificar, que nós vamos verificar depois a respeito das alíquotas. Então, qual é o teu salário que tu recebia no início? Quanto tu está recebendo hoje? Houve uma alteração? Via de regra, no início da nossa carreira, recebemos um salário mínimo, contribuímos em cima de um salário mínimo. Hoje, talvez a pessoa esteja recebendo 10 salários mínimos. O que é que ele faz, essa regra atual? Ele só vai computar aquilo que estiver dentro dos 80% que for dos maiores. Ou seja, vai excluir os 20 menores salários. Isso dá uma diferença? Dá uma diferença. Só que isso daqui cai um pouco mais porque tem que ser multiplicado pelo fator previdenciário. Então, cai e vai lá para baixo de novo o valor da aposentadoria. Existe uma regra de transição também que, para que eu possa chegar a 100% desse somente, sem levar em consideração o fator previdenciário, nesse caso eu excluo o fator previdenciário, que é uma regra difícil de entender, de explicar pela própria fórmula dela. Eu excluo o fator previdenciário e coloco só trabalho com os 80% do período contributivo, que é mais fácil, que você pode fazer tranquilamente em qualquer Excel. Só que ele vai dizer o seguinte para ti: se chegou na idade de 65 anos, você quer se aposentar, você pode pedir 65 anos, desde que tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Essa é a regra que continua. Só que quando você chega nisso, você vai ter, por exemplo, estou com 60 anos com 15 anos de contribuição apenas, 65, 15 anos, melhor dizendo. Ele vai receber 70% por ter alcançado a idade, 70% desse valor, mais 1% para cada ano de contribuição. Se eu estou com 65 anos, eu vou atingir os 70%, e tem os 15%, que é o mínimo que a lei exige, eu vou começar com 85% apenas dessa regra aqui do salário de benefício. Olha aqui então o salário de benefício. Salário de benefício é igual a isso daqui e eu vou excluir o fator previdenciário. Vai receber apenas 85%. Ou seja, a idade de 65 mais os 15%, que é os 15 anos de contribuição, que é o mínimo. Para que eu possa receber 100%, é necessário que eu trabalhe no mínimo 30 anos. Ter 65 anos de idade e ter trabalhado 30 anos. Então, eu vou conseguir obter desse salário de benefício, receber os 100% do salário de benefício. Não é o teu salário atual. Lembra bem, quem é seletista e servidor público, regra geral, não é o teu salário que você atualmente recebe. É a média, levando em consideração aqueles iniciais teu lá atrás. Só que na regra atual, só vai entrar 80%. Tempo de contribuição são separados os dois. Eu tenho pela idade, tenho um tempo de contribuição. Hoje nós já superamos essa regra, quem poderia aposentar pela regra do 60.
do 95, 85. 85 para mulheres e 95 para homens. Atualmente, em 2018, até o finalzinho de 2019, nós vamos estar nessa regra. E essa regra vai até 2026, quando ela vai chegar 190. E isso é para tirar aquele fator previdenciário do cálculo. Como isso na prática funciona? A pessoa tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição, que é exigido o mínimo. E uma idade que vai ser flexível aqui. Com base em quê? Eu tenho que fazer 96 pontos, somando idade mais o tempo de contribuição. Eu terei que fazer 96, então aqui, qual a idade que eu tenho que ter? 61. Próximo ano, a idade já vai aumentar, eu vou continuar com 35 anos de contribuição. Só que a idade já vai mudar para 62 e assim sucessivamente. Quando mudar 62, 35, o próximo ano será 97. Isso se a reforma não vir. E qual era a meta que se buscava com essa alteração da legislação que teve essa regra de transição? Chegar em 2026 com 90 para a mulher, a média, ou seja, a mulher teria que aposentar aqui 60 de idade, com mais 30 daria 90. O homem, 65, com mais 35, 100. Então, eles queriam colocar a média mínima para os homens de 65 e para as mulheres de 60 em 2026. Nas outras regras, ela é progressiva. Aqui nós observamos que ele começou com 60 anos, que foi o ano passado. Quem se aposentava na regra dos 60 com 35 fazia 95. Lembrando que a regra era o tempo de contribuição tem que ser 35 anos para homem e 30 anos para mulher. 35, 30. E essa alteração do fator aqui, 96, 86, ele iria ser essa alteração se dá justamente em relação à idade. Por isso que aqui deixei a idade em aberto, para a gente montando a idade ao longo do tempo. De modo que a regra atual era 90, 100. Guardem essa regra, que é o máximo em 2026 seria nisso. Que a reforma, ela antecipa isso. E como é que ficaria então? Simples. Ou ia para a regra que tenha o fator, eu seguia aquela regra do 96, 86, para tirar o fator que caía. Mas continuava, olha, 80% das maiores contribuições que eu dei, que eu ofereci. Eu vou oferecer meu salário a tributação. Eu vou contribuir em cima do meu salário. E de acordo com o meu salário, a minha alíquota vai de 8% a 11%. Quanto maior o salário, 11%. Quanto menor o salário, eu vou estar no 8%. De modo que não vai passar de 11%. Que tem um limite teto que você vai receber pela Previdência. Só que todo o meu período vai ser analisado. Essa é a regra atual. Vamos analisar como é que está. Revendo. Regra atual, 65, 60, no mínimo 15 anos, que garantia quantos por cento? 70%. Lembra que nós vimos lá? No mínimo 70% pela idade, mais 1% por cada ano de contribuição, 85%. Houve alteração? Houve. Prejudicial? Um pouquinho sim. Considero que é prejudicial. Vejamos. Passou para 65. Continuou a mesma coisa. Mínima, 65 anos. Mínima, 65 anos. Contribuição, 15 anos para os dois. 15 anos. Mulher, continua 60 anos? Não. Aumentou para 62. Regra aqui, se eu tivesse a mulher, por exemplo, 60 com mais 15, ela teria 70% com mais 15%, porque ela chegou no mínimo dela. Ela teria 85%.
daquilo que ela teria contribuído com o mínimo. Aqui, ambos, homem ou mulher, vai chegar a 60% tão somente. De 85% vai cair para 60%. Tempo de contribuição para a mulher, para o homem antes, 35 anos. Aumentou para 40. Mulher antes, 30 anos. Aumentou para 35 anos. Então, a regra geral, para os seletistas, houve um prejuízo. E nós já vimos dos policiais federais e dos professores que estão no primeiro vídeo. Vamos analisar isso na prática para tentar entender esse caos que essa reforma tributária e faz com que nós ficamos patinando sem entender bem. Mas vamos lá, vamos por parte. Eu falei, se a pessoa chegar, homem, a idade mínima dele, 65, e 15 anos de contribuição, ele teria 60% do salário e benefício. Agora, se ele tem hoje 15 anos de contribuição, se for aposentar hoje, tem que ter idade mínima, 65 anos, ele só vai receber 60% do salário de benefício. Eu não estou falando aqui no salário que ele recebe. É o salário de benefício que eu tenho que saber qual o período, a média do salário de contribuição. Salário de benefício não é o rendimento. A renda mensal será 60% do salário de benefício, que eu não vou trazer para vocês como é que calcula isso. E se ele tiver 20 anos? Continua com 60%. E a mulher, automaticamente, 15 anos, somente 15 anos, ela vai estar com 60% do salário e benefício, garantido. É simples, só você ver hoje quanto tempo de contribuição você tem. Pode passar no INSS e pedir sua ficha corrente de quanto você contribuiu e você analisará quanto tempo de contribuição você tem. Se chegou aos 15 anos, 180 contribuição, você já garantiu 60%. Mas, professor, se chegou, sou homem, chegou a 20 anos de contribuição, eu mudo de alíquota, eu mudo o meu percentual de percepção da minha renda? Não, continua 60%. Até 20 anos vai continuar inalterado em 60%. Para os homens, somente começa a contar 2 pontos a cada ano de contribuição, 2 pontos a cada ano de contribuição, se aquilo que exceder os 20 anos. Ou seja, de 15 a 20 anos ele continua recebendo 60%. Excedeu isso, ele começa. Nos primeiros 5 anos, já aumenta para 70%. Mas é lógico que ele vai começar no primeiro ano após, vai para 62%, 64%, 66%, 68% e 70%. Entende? Já estou na alíquota de 70%. Cheguei nos aqueles 85% anteriores? Ainda não. Porque vou ter que passar mais 5 anos para chegar nos 80%. Ou seja, 15 mais 5 dão os 20 anos iniciais. Desses 20 anos, a partir desses 20 anos iniciais, é que começa a contagem desses 2 pontos, o que é diferente para as mulheres. Os primeiros 5 anos ganha mais 10%. Passou-se mais 5 anos, já tem 80%. Passou-se mais 5 anos, já tem 90%, até integrar os 100%. Mas quantos anos eu trabalhei? É calcular, ó, 5, 10, 15, 20 anos. Total de tempo de contribuição que o homem tem que ter para chegar aos 100%. 40 anos de contribuição. Os 20 iniciais, mais os 20 anos que ele tem que receber, que ele vai agregar 2% por ano. Então, aqui eu vou adquirir 40%.
Nesse período aqui, ele vai adquirir mais 40% para somar aos 60% que ele já tem. Aí ele se aposenta com 100% da renda do salário e benefício. A renda mensal será 100% do salário e benefício, que nós vamos ensinar a calcular, que não é o último salário que recebeu. Tranquilos? E sim uma média aritmética, uma média de quanto ele vinha recebendo durante esses 40 anos de contribuição. Para a mulher, vamos lá. 15 anos, idade mínima 15 anos, 65 anos com mais 15 anos, ela já pode aposentar recebendo apenas 60%. Eu quero continuar recebendo mais. Se eu não cheguei nos 65 anos, eu vou continuar trabalhando na ativa. Lembrando que esse trabalho tem que ser na ativa, não é quando depois de aposentado que vai continuar contribuindo, mas essa modificação não vai acontecer. Então ela vai trabalhar 15 anos, depois dos 15 anos ela começa a contar da mesma forma que aconteceu nos homens, 2% a cada ano trabalhado. Então ela vai trabalhar aqui, que nós já vimos, o homem trabalhou aqui mais 20 anos, tem 20 anos de trabalho. Aqui a mulher precisa trabalhar também mais 20 anos. 20 com os 15 anos que ela pegou aqui, ela só precisa de 35 anos de contribuição para chegar aos 100%, que é a regra que nós falamos aqui. A mulher precisa atualmente de 35 e o homem precisa de 45 ou 40 anos de contribuição. Então, homem, 40 anos de contribuição, e com a idade de 65 anos, ele vai ter 100%. A mulher, com 62 anos de idade, com mais 35 anos de contribuição, ela vai ter também os 100%. Mas eu pedi que vocês guardassem antes uma regrinha de transição. Lembrando que em 2026 a regra seria 65, 35 dá 100. 60 com 30, 65 com 35 dá 100. 60 anos de idade com 30 de contribuição dá 90. O que é que a Previdência fez? De 65 continuou, mas aumentou mais 5. Então passou aqui para 40. Se aumentou mais 5, então a regra aqui hoje é 105. Olha que só 2026 vai chegar a 100 pontos. Hoje ela está colocando 105. A idade da mulher, que era 60 anos, passou para 62. Era 30, passou para 35. Ou seja, de 90 a mulher passou para 97 pontos. Qual é a regra que a Previdência quer trazer? Que estaria com sair em 2026 sem 90, hoje ela vai fazer 97, 105. Ou seja, aquela primeira modificação não alterou. Hoje nós temos 97 para as mulheres, que é a reforma, 105 pontos para o homem. O que seria esse 97? A somatória da idade dela, 62, com o tempo de contribuição que é exigido para ela, que é 35 anos. Do homem, o que significa esse 105? A idade mínima dele para aposentar aqui é 65 anos e o tempo de contribuição mínimo dele para aposentar, que é 40 anos de contribuição. Então, para o setor seletista, essa alteração ela não é boa, ela é um pouco prejudicial. Por quê? Porque exige que a pessoa passe mais tempo contribuindo. Tanto a mulher quanto o homem passe mais tempo contribuindo. Mas aumentou só 5%. Não é tão desastroso como está sendo pintado por aí. Por que não? Vamos analisar. Se o homem entrar no serviço com 30 anos de idade, contribuindo 35 anos de contribuição, ele vai se aposentar aos 65 anos, tendo apenas 90%. Exatamente. Se ele começou aos 30 e contribuiu durante 35 anos, olha que o mínimo é 40 para você chegar a 100. Ele vai chegar aos 65 anos com apenas
90% garantido. Falta quantos por cento? Somente 10%. 10% significa o quê? 5 anos a mais de trabalho, de contribuição. Quantos faltam para ele chegar ao teto mínimo aqui? 5 anos. O que é que se conclui daí? Se o homem começar a trabalhar aos 25 anos, com mais os 40 anos da contribuição, ele vai chegar facilmente nos 65 anos com 100%. Precisa começar aos 25 anos. Olha aquela regra, olha que eu tenho que começar antes. Quando eu sou estudante, antes dos 20 anos, nada disso procede. A reforma não vem pintada uma cara da morte, como muitos estão desenhando. O homem pode começar aos 25 anos e ele vai chegar nos 65 anos com 100%, sem precisar para isso ir para aquela que nós chamamos de compulsória, que é aquele trabalho que já deixa de ser voluntário e o governo e a empresa tem que colocar ele para fora. Na iniciativa privada é os 70 anos e no serviço público, assim como veio a PEC da Bengala, que alguns já conhecem ela, que aumentou para 75 anos para os ministros e desembargadores. Então isso daí está descendo para todos os servidores públicos que passam a ter o mesmo direito. Então eles podem ficar mais tempo trabalhando, eles vão até os 75 anos. Observa que é eles que querem, por quê? Porque a força do trabalho dele não se esgotou e ele pode modificar isso daqui, o cálculo do salário e benefício. Que é agora que nós vamos entrar. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, olha só. Eu falei para vocês aqui que a renda mensal seria 60% do salário e benefício. Para que eu possa ter 100% do salário-benefício, olha o que eu estou falando, salário-benefício, é necessário que eu trabalhe 40 anos, contribuindo. Seja ininterrupta ou mesmo que fosse alternada, mas tem que ser 40 anos de contribuição. Isso exige que, para que eu possa, de forma ininterrupta, conseguir, é necessário que eu entre no serviço, sendo homem, aos 25 anos, sendo mulher aos 27 anos. Tranquilo, nós vamos chegar até lá, até ao final, sem nenhum tipo de problemas e vamos alcançar 65 ou 62 anos de idade com garantia de 100% do salário-benefício. Como é que é calculado hoje o salário-benefício, a regra atual? A regra atual diz que eu vou excluir 20%. Vamos pegar esses 40 anos hoje, que foi dado da lei, e fazer um cálculo, uma pessoa que trabalhou 40 anos, veio contribuindo por 40 anos. Então, 40 anos, 80%, os 20% dos menores salários representariam 8 anos de contribuição. E vamos considerar, 8 anos eu trabalhei recebendo R$1.000 para facilitar o nosso cálculo. Que nós vamos trabalhar aqui com o primeiro período de 8 anos. Recebeu R$1.000. Esse não será levado em consideração, porque ele representa 20%. O que é que eu vou levar em consideração para calcular a média? Vocês mesmo podem fazer aí no Excel ou numa calculadora. É só somar esses 4 períodos e dividir por 4. Eu vou ter a média. A minha média, tirando, não sendo 100%, sendo 80%, tirando os 20% menores salários, é lógico que a minha média vai ser bem maior se eu considerar esse período fraco aqui, de R$1.000, que foi retirado. Então, eu teria, pela regra, eu iria receber 100% de 2.700. Aí você vai dizer, mas atualmente eu recebo 3.500, eu não vou receber 100% sobre 3.500? Lógico que não, porque você tem que calcular essa média aí, e pela média você vai receber apenas 2.750. E a diferença, o que é que eu faço?
previdência complementar. Faça uma previdência complementar porque você sabe que vai reduzir seu salário e você já pode estar monitorando desde hoje. A não ser que você aumente mais aqui teu salário, mais tempo aqui, é lógico, quanto mais tempo aqui, com salário alto, maior vai ser essa tua média e outros anos vão caindo. Essa é a regra atual. Vamos pela nova regra? O mesmo período, olha só, vamos considerar a mesma situação. Começou aos 25 anos, chegou aos 65 anos, tem a opção de ir para compulsória ou não, ou seja, permanecer no trabalho ou não, mas vem contribuindo com esses tipos de valores que ele recebe mensalmente. Vamos fazer de conta que ele recebe 1.000, 2.000, 5.000, 2.500, 3.000, 3.500, os 4 períodos, os 5 períodos que eu vou dividir dentro dos 40 anos. Vai ter exclusão do menor? Não, porque a regra agora é 100% do período contributivo. Olha o que acontece, se eu colocar o quarto, o menor salário, olha o que vai acontecer com o meu rendimento aqui, ó. A minha renda mensal, ela vai ser 100% do meu salário benefício. Mas o meu salário benefício, olha aqui, ó, a renda mensal, aqui eu estou falando de salário benefício. Olha o meu salário benefício, vai ser igual a 2.400, por causa dessa regrinha aqui do salário benefício. Ela vai ser 100%, mas só que eu vou receber apenas 2.400. E tirando os 20%, olha como a regra aumenta, 2.750. Há uma economia para o Estado, para a União, quando ela fala de previdência, reduzindo o valor do benefício e mantendo mais tempo a pessoa contribuindo. E com uma regra simples, de 100%, de 80% dos maiores períodos de arrecadação, reduziu para 100%. Não mudou muito na idade, mas ganha de todas as formas, inclusive no cálculo. Portanto, a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje nós temos essa regra. Mas quando vão-se à rua, não se explica o que querem e que propostas podem se fazer. Tem que apresentar propostas para modificar isso? Sim. Principalmente em relação a esses 100% do período contributivo. Pode ser uma regra mais suave, 90% do período contributivo. Tirando os 10% dos menores salários, pelo menos tirando 10%, eu vou ter uma renda bem maior aqui do que o dos 2.400. Porque ficaria entre os 80 e ficaria entre os 100. Mas quem está indo à rua está querendo não, a reforma para todo mundo que seja não. Lógico que não vai ser isso. Eu já mostrei aqui dos professores, que alguns professores são beneficiados. Já mostrei aqui dos policiais federais, que também são beneficiados. Então não posso chegar simplesmente com uma coisa de não a reforma, que não é inteligente. A inteligência é dizer, olha, a reforma pode trazer prejuízo nisso, então vamos fazer uma contraproposta nesse sentido. Isso é discutir, sentar na mesa e discutir. Mas para poder fazer isso, eu tenho que entender o que está sendo proposto. E já teve tempo para poder fazer isso, ter proposto. E aí encontrar uma contraproposta, que são os destaques. Que ainda tem um segundo turno, ainda tem tempo para lá para poder apresentar o destaque. Essa regra pode continuar? Não, ela pode modificar, tranquilamente ela pode modificar.